Olá, eu sou o Gabriel e seja bem-vindo ao MixLab. E a partir de agora eu vou iniciar uma nova sequência de unboxing, onde eu vou apresentar aqui cada etapa do processo de composição, mixagem e masterização da música Reborn, que foi o primeiro single da minha banda Sativa. Vou trazer as ideias que eu fui construindo ao longo desse processo, e ao longo dessa nossa primeira troca de informações aqui, eu vou apresentar aqui a bateria, como é que eu fiz a mixagem, e eu tenho certeza que vocês irão gostar. Vamos lá pro vídeo. Vamos lá, pessoal, essa música aqui, a Reborn, foi o primeiro single da Sativa, e eu vou começar pela bateria, como é que eu tomei algumas decisões, a estrutura, o workflow que eu construí aqui, mas de forma geral eu vou colocar trecho a trecho importante, porque tem dois trechos muito marcantes aqui que envolvem basicamente a introdução, que é o riff principal, e também a parte ali da ponte, que é um outro riff que traz uma dinâmica de timbres variados, uma ambiência. Eu tive que encaixar a bateria de uma maneira que ela ficasse uniforme. Então, efetivamente, como é que as tracks estão organizadas? Eu vou dar o play em cada trecho da música e a partir daí eu vou explicando os contextos e como eu conduzi a mixagem nessas etapas. Então a gente vai começar com o riff principal e aí na sequência a gente vai escutar a música como um todo e depois eu vou selecionar somente o trecho da bateria. Agora a gente vai escutar somente a bateria. Então dá para perceber que essa bateria ela tá com uma ambiência bem interessante. Há uma intenção ali com esse objetivo, até porque uma das inspirações para essa composição foi a banda Breaking Benjamin, que eu gosto muito da sonoridade, tanto da parte melódica quanto de como eles fazem a mixagem e os arranjos. Então essa música caminhou para essa linguagem aí. E basicamente quais são as tracks que eu utilizei aqui? Eu tenho a sala, aqui a pós-produção, é um efeito de explosão, que também é bem interessante, eu vou explicar mais à frente. Na sequência eu tenho overheads, então hi-hat separado, close mic, e essa bateria foi MIDI, só lembrando para vocês. O crash left, que eu chamo de crash hard pelo seguinte: geralmente quando eu tenho trechos que o ataque é mais forte, eu faço a opção de colocar isso numa track separada, e aí eu consigo controlar melhor o volume em comparação a ficar fazendo automação em trechos específicos. Então aqui eu tenho, por exemplo, um crash que ele fica mais suave, e aí de acordo com a dinâmica dos trechos eu vou colocando eles em trilhas diferentes. Outro ponto importante aqui também, os tons, eles estão divididos, como vocês podem observar, e eu tenho os canais auxiliares, um para os tons, já vou explicar o porquê, um pensando nos overheads. Aqui são dois auxiliares interessantes, porque eles atuam dando mais punch ou corpo na bateria. Então se eu colocar aqui especificamente em solo, o que a gente vai observar? A bateria como um todo. Aqui eu tenho só o punch, que é o soco, então ele está muito comprimido. Se eu quiser colocar mais punch, eu venho aqui, ó. Percebe que ela ataca mais forte. Agora se eu quiser mais sustain na bateria, aquele eu venho aqui. E aqui basicamente eu vou regulando para onde eu quero conduzir o som dessa bateria. Eu vou colocar o baixo em solo também, porque aí fica uma dinâmica interessante para a gente escutar cada trecho. E aí só para a gente entender essa dinâmica aqui na prática. O bus geral da bateria é o canal 12. E aí o que eu jogo para o 12 aqui para vocês entenderem?
tudo aqui basicamente ele vai convergir para o 12 a partir dos auxiliares. E aí eu tenho o tom convergindo para o 8, que é o auxiliar do tom. Eu tenho o overhead convergindo grande parte dele para esse canal 9 aqui. E aí basicamente o que vem para cá, aqui está atuando como pré. Então esse buzz aqui ele vai atuar como pré. E aí consequentemente eu consigo criar uma sonoridade interessante aqui, ó. Se a gente olhar basicamente os canais, eles estão atuando como pré-fader para pré-determinar essa dinâmica de punch ou de sustain em corpo da bateria antes de aplicar o restante dos plugins. Em relação a pen, o que eu faço geralmente? Vocês vão observar que o hi-hat está em 35 left, perspectiva do baterista, crash left 30, o hard 40, então como ele vem no refrão, eu abro um pouquinho mais ele. O da direita mais pesado, ataque mais forte, ele está em 30 também. E aqui o da direita em 30, que é o mais suave. Os tons, dependendo da dinâmica que eu organizo aqui, eu geralmente coloco 35. Esse aqui vai virar mais por conta da ponte, vocês vão perceber mais à frente. Mas, de uma forma geral, eles estão com pan nesse direcionamento. Então vamos por partes aqui. Se eu pensar na sala, o que eu fiz basicamente? Aqui eu tenho um MIDI, onde eu faço cortes específicos, dou uma puxada em alguns cenários, equalização MIDI-side. Tem o side aqui também, puxando só ali em 6. Então puxei só um pouquinho em 6 nas laterais da sala. E eu usei o SSQ, que é da Analog Obsession, para criar a sonoridade aqui da sala especificamente. Beleza? Então aqui a gente pode observar essa sala puxando na prática com esse cara aqui. Bem, overheads aqui. Deixa eu só tirar esse cara aqui rapidinho. Vamos lá. Overheads. O que eu fiz aqui de interessante? Pontos importantes. Eu tenho a compressão atuando na sala dessa maneira. Então a compressão ali de 4:1, ataque rápido, release rápido também. Recomendado aqui até pelo próprio Logic para salas. Usei o console para trazer uma sonoridade analógica, no caso do Grey, tirei um pouquinho das altas. E um Platinum Reverb para dar aquele som de sala de bateria efetivamente. Tá legal? Bem, overheads, onde vem basicamente toda a dinâmica aqui. Cortes específicos para tirar o box ali em 400, um outro corte estratégico em 800. Filtrei ali o passa alta em 16 e aqui basicamente 150. O que esse cara faz aqui com o TDR é dar um gásinho lá por volta de 12 para dar um brilho maior nos overheads como um todo. Hi-hat e os outros pratos, eu basicamente usei o SSQ da Analog e o console para trazer uma sonoridade analógica, puxando as altas em alguns casos, cortando um pouquinho de baixa, até porque eu queria esse hi-hat bem clarinho. Então a gente vai ver aqui no verso, por exemplo, ó. Ele bem clarinho. O compressor aqui basicamente não faz quase nada. Ele vai tirar bem pouco ali, uns 5 dB. Ataque já um pouquinho por volta de 10 milissegundos. Release mais lento. Deixar ele menos dinâmico no verso, que é principalmente onde ele atua. Esse é um ponto importante. Tem outro trecho aqui interessante para vocês também. Aqui a dinâmica dele já modifica um pouco, que é o refrão. E aí eu usei o Vintage VCA, que é um simulador de SSL compressor. Seguindo a linha de raciocínio aqui, a gente tem no crash do refrão principalmente o Kotelnikov, que é um compressor mais transparente.
E eu tirei só os excessos aqui, como a gente pode observar. A bateria ela tá bem encaixadinha, bem sequinha, bem colada. Basicamente quase toda a bateria ela vai passar pelo SSQ. Eu só mudo em alguns cenários ali o console para dar uma coloração analógica, e o que eu faço basicamente é a mesma linha de raciocínio. Aqui no caso dos crashes eu não cortei o grave, porque senão ele ia perder muito do ataque, então a ideia aqui não foi cortar o grave. Bem, outro ponto importante aqui, o Kotelnikov ele vai atuar de forma suave, como eu citei para vocês, e aí só para direcionar para onde está caminhando o sinal aqui. O 10 é o punch no pré-fader e o 11 é o sustain ou corpo também no pré-fader. Então são os auxiliares diretos aqui na track de cada parte da bateria. Outro ponto importante é o tom. Então o tom aqui ele tem uma virada interessante. Eu vou colocar tudo junto para vocês ouvirem primeiro. E aí depois a gente vai caminhar ali para a bateria exclusivamente. E a outra etapa é a ponte 2, onde ele tem uma atuação muito relevante. Aqui a gente tem algumas viradas, mas aqui é a principal atuação desse tom. Agora eu vou colocar em solo aqui para a gente perceber melhor a bateria. Vocês observarem, o tom 2 ele é a marcação principal dos ataques aqui, na entrada dos tempos. Então eu coloco ele com automatização no pan, para ele ficar girando e criar essa ambiência de lateralidade. Outros pontos importantes é que eles são direcionados para esse canal auxiliar. E o que eu faço aqui efetivamente? Eu tenho mid-side que eu vou apresentar para vocês e, obviamente, uma coloração que eu coloco ali com console. E esse console aqui ele vai trazer um pouquinho de uma ponta para as altas. E vocês podem observar que é por volta de 10, 12 aqui no console eu utilizei o Blue. Então vamos escutar com e sem, né? Mais anasalado. Agora eu vou deixar ele sequinho. Agora tem um segredo que eu utilizo aqui, que é um macete interessante para que esse tom ele dê uma furada na mix. Eu geralmente coloco tons com diâmetros menores para basicamente fazer esse corte bem presente, que é uma estratégia que o Danny Carey do Tool utiliza bastante. Então se a gente parar para analisar, esse set aqui eu estou utilizando é o Heavy Kit do próprio Logic, e nos tons eu estou utilizando tambores diferentes, que é o SoCal. Então eles são mais agudos. E aí, obviamente, quando você coloca os dois para rodar junto, rola esse corte na mix. E fica uma sonoridade maravilhosa, né?
Então, em relação a Kick and Drums, o que eu fiz aqui, jovens? Vamos lá. Usei o kit do Logic, obviamente, só mudei a sequência da ordem de cadeia dos plugins e joguei um reverbzinho aqui. Então eu tenho um reverb lá de sala ampla, que é o Large Room. Ele está atuando como pós-pan no bus. Jogo aqui em torno de, vamos ver, menos 12, né? Então misturei ali aproximadamente 10% dos dois, que já traz uma sonoridade de maior amplitude na bateria. O SSQ também para equalização, então ele está presente aqui. E o MIDI side da caixa. Para trazer uma sonoridade ainda mais analógica, eu usei a compressão com Lala também, na Analog Obsession. Tirando bem pouquinho, ele tá aqui em 70%. Ele fica mais seco, né? Ó, 100. Vaza mais. Ataque mais forte agora. Mesma coisa no bumbo. Ó. Tá bom. Mais solto no espaço, né? Agora junto. Põe forte. Pode parecer estranho assim, mas colocando a track completa, detalhe importante, como é que eu configuro o punch e o sustain? O punch ele tá assim, e o do sustain tá assim. E aí você vai ajustando os dois. Você vê que o ataque aqui é bem mais lento, o compressor ele vai atuar muito rápido, e o do sustain é o inverso. Ataque rápido, o compressor vai ficar mais tempo trabalhando. 3:1, 3:1. E eles entram no canal do Pre-Fader que eu mostrei para vocês. Para finalizar, a gente tem aqui nada muito complicado envolvendo o buzz do overhead. Compressor transparente, Kotelnikov e MIDI side. E o Kotelnikov ele acaba trazendo mais presença. Tiro um pouquinho, 1 dB ali, devolvo 1 dB no make-up. 3:1, não é uma compressão que sobrecarrega. E para fechar essa bateria super interessante, aqui no finalzinho, o Buster SE da Analog, que é um dos caras que eu mais gosto pela atuação dele. Então, aqui a gente consegue encontrar uma sonoridade bem interessante. Bateria sem compressão, tá mais aberto e tal. Aí ele atua. Vou tirar no máximo 2 dB, um ataque um pouquinho mais lento ali em 10, 4:1, release no automático, 100% de atuação, porém, aqui no sidechain, eu libero a partir de 200, então eu não quero que ele acione o bumbo e a caixa principalmente como gatilho para compressão, então ele vai atuar dali para frente. Senão ele mata a dinâmica da bateria. É isso, pessoal. Hoje a gente deu conta aqui da bateria da música Reborn, que é o primeiro single da Sativa. Já deixo o convite para que vocês escutem
o EP Sansara, que é o primeiro, que a gente produziu aí com muito carinho. E a ideia aqui é passar para vocês basicamente como é que eu fui chegando a essa sonoridade, muito do processo de ler tutoriais, e-books, livros, vídeos no YouTube. E a ideia aqui é encurtar o tempo de aprendizado de vocês, que eu levei muito tempo para conseguir fazer as coisas, né? E descobrindo aqui as ferramentas. Mas é isso. Bem, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha curtido novamente mais um vídeo de unboxing da Sativa. E basicamente eu tento ser didático, simples. Já deixo o convite para a nossa comunidade Mixing Lab no WhatsApp, onde eu coloco vários dos presets, tutoriais e dicas para vocês. Em paralelo a isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo e deixar comentários para sugestões de vídeos futuros e até dúvidas que você possa ter e até sugestões para que eu possa melhorar a produção dos vídeos aqui. A ideia é a gente criar um ambiente de colaboração para quem tem home studio, gosta de fazer sua própria produção ou não tem acesso a um recurso financeiro para fazer algo muito diferenciado. Grande abraço e até o próximo vídeo.